agora, 12h04, a gente muda de tema, a gente traz política e cidades dentro do nosso jornal. Política e cidades. Professora Ana Lúcia Rodrigues, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, Ronaldo, bom dia a todos os ouvintes da Metro FM, sempre com alegria, que eu tenho de participar todas as terças e quintas. Professora, também um prazer para a gente. Me diz uma coisa, como funciona a participação popular na elaboração do orçamento? Vamos pensar isso já para 2016. Muito bem, a gente vem discutindo a questão do orçamento já nas duas últimas conversas, porque é muito importante. É o orçamento municipal, ou seja, como a prefeitura vai aplicar os recursos do município é que vão determinar que cidade a gente vai ter, que qualidade de vida nós vamos ter, quem é que vai ser mais beneficiado e quem vai ser menos beneficiado. Por isso, o próprio plano diretor define lá no seu artigo 190 o seguinte, que o orçamento, aquela peça com os 1 bilhão e 400 milhões de reais que está previsto para o ano que vem, tem que ser apresentado para a população em audiências públicas. Lá está dito o seguinte, artigo 190 do plano diretor, é curtinho, eu vou ler. As assembleias de planejamento e gestão territorial terão que discutir as propostas do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e do orçamento anual, como condição obrigatória para sua aprovação pela Câmara Municipal. Ou seja, antes de enviar para a Câmara Municipal, a lei define que o prefeito deveria ter enviado e apresentado, Ronaldo, para as 5 assembleias de planejamento e gestão que estão já construídas em Maringá. Entendi. Bom, nós temos então a necessidade por lei de fazer esse tipo de discussão. O Executivo não encaminhou esse processo, né? Não encaminhou, não fez nenhuma consulta à população, construiu lá no gabinete, entre 4 paredes, e mandou para a Câmara diretamente, tendo ido lá e feito uma audiência na Câmara. Mas essa não conta, porque a explicação para os vereadores, e essa audiência que foi lá realizada, ela deveria de fato acontecer. Mas não sem antes ter perguntado para a população o que a população estava precisando para incluir essas necessidades no orçamento, viu, Ronaldo? Ok, Ana Lúcia. E o resultado disso, então, o que é? Tem lá, não apenas a lei está definindo, tem que mandar em audiência pública para no mínimo para esses 5 territórios do município, que são chamados Assembleias Territoriais de Planejamento. E aí nós que vimos acompanhando há tanto tempo, ano passado inclusive se fez, ainda não tinha definido isso na lei, isso é novo, agora que essas assembleias estão construídas, o prefeito teria que ter apresentado em 5 audiências. Então a gente que vem acompanhando há tanto tempo, trabalhando com o planejamento da cidade, nós não podemos nos omitir nesse momento. O que nós fizemos ontem? Nós encaminhamos uma representação à Promotoria de Justiça de Maringá, solicitando providências pelo descumprimento do que está definido, então, não só no artigo 190 do Plano Diretor, o artigo 52 do Estatuto da Cidade, a própria Constituição Federal, quando diz que tem que se democratizar o planejamento para o crescimento da cidade. Então, todos esses marcos aí definem que o prefeito incorre em improbidade administrativa, quando se omite de cumprir essa democratização, essa discussão com a população. Então o assunto foi para a promotoria. Encaminhamos ontem, então, à promotoria uma representação pedindo que o prefeito seja responsabilizado, assim como os agentes do município, pela prática de improbidade administrativa. E a gente já tem resposta disso? É só dessa forma que os gestores vão começar a cumprir o que a lei define nesse país. E a gente já tem resposta disso, Ana? Ana Lúcia? Alô? A gente já tem resposta dessa situação ou não? Alô? Me parece que ela perdeu, não está ouvindo o nosso retorno. Olá, professora. Bom, a gente perdeu o contato com a professora. Vamos fazer o seguinte,
A professora Ana Lúcia, ela trouxe para a gente, né, esses apontamentos, esses questionamentos, da necessidade, né, de se ter uma discussão ampla, popular a respeito do orçamento. Isso é o que diz a lei, e por isso mesmo a professora Ana Lúcia, por meio do Observatório das Metrópoles, inclusive fez o questionamento na Promotoria Pública, pedindo, né, uma representação contra a administração pública para tratar desse tema. Eu acho que a gente pode continuar, inclusive, essa conversa na quinta-feira para entender quais são as repercussões disso, né? E a gente continua, então, essa conversa ali no Política e Cidades. Agora, 12h10. Muito obrigado à professora Ana Lúcia. A gente teve aí uma pequena dificuldade de contato no final da nossa conversa. A gente